Olá, queridos irmãos da Igreja de Deus de todo o Brasil. Finalmente chegamos aí na nossa Conferência Missionária Nacional, vivendo a nossa própria natureza como igreja missionária. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês que nos estão assistindo de todos os lugares do nosso país, dos lugares mais distantes, dos lugares mais próximos. É uma alegria poder compartilhar com vocês esse tempo. Hoje nós vamos ter aqui um tempo de louvor, de intercessão e uma pequena reflexão da Palavra de Deus. Queremos dar boas-vindas a todos vocês e juntos nós vamos caminhando nessa missão. Vamos lá? A paz do Senhor, Igreja de Deus no Brasil. Estamos aqui juntos para adorarmos ao Senhor nessa linda conferência nacional de missões. Deus está se fazendo presente neste lugar. Amém. A paz Aleluia. do Senhor, queridos. Estamos aqui do outro lado da câmara para servir ao Senhor e celebrar nesse dia tão especial. Aleluia. Então hoje nós vamos adorar ao Senhor com uma canção que diz graça. Graça, porque somente pela graça do Senhor estamos aqui para adorá-lo e estamos aqui para também proclamar a mensagem viva do Evangelho a todas as nações. Adoremos. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. Obrigado, Senhor. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça, só pela tua graça, firmado nela estou, inabalável vou, o nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou, o nome disso é graça,
só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, o nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia! Continuemos adorando ao Senhor. A igreja local é o agente de Deus que foi estabelecido para sair e fazer discípulos em todos os grupos humanos da terra. Em Atos, em capítulo 1, versículo 8, vemos o modelo da ação missionária que Deus pede à sua igreja. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A partir da igreja local, tanto o seu bairro como o mundo poderão ser alcançados por meio das boas novas do Evangelho. A Igreja de Deus no Brasil está comprometida em ser uma igreja missionária. E é através da nossa campanha Missões é 10 que avançaremos com estes desafios. Cada cristão orando pelos povos não alcançados da terra, aqueles que nunca ouviram as boas notícias de salvação. Orando para que Deus levante 10 obreiros para serem enviados aos campos transculturais. Cada cristão contribuindo com R$10 para missões durante o mês de novembro. Cada cristão ganhando e discipulando uma pessoa para Cristo até o próximo ano. Isso é 10. Assim, todos unidos como Igreja de Deus, chegaremos a todos os lugares da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Missões é 10. Não fique fora desse desafio. Participe! A paz do Senhor, queridos irmãos de todo o Brasil que estão assistindo a Conferência Missionária. Eu sou Luana, aqui da Igreja de Deus, no Centenário, em Campina Grande, na Paraíba. Fico muito grata por estarmos compartilhando esse momento. E o texto base para esse nosso momento de oração será Atos 1, 8, capítulo 1, versículo 8, que vai nos dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto nos é muito importante, irmão, como igreja do Senhor, como pessoas que trabalham diretamente no chamado que o Senhor fez para todo o seu povo, de ser suas testemunhas, de fazer discípulos de todas as nações. E esse texto nos traz muitos ensinamentos, mas o que nós vamos nos deter hoje é o fato de que o Senhor Jesus, Ele nos manda, Ele ordena que a sua igreja seja testemunha em todos os lugares. Ele não diz apenas aos discípulos para serem testemunhas onde eles estão, onde eles irão após aquele lugar. Ele diz: olha, vocês devem ser minhas testemunhas em todos os lugares, onde vocês estão, na sua região, na sua nação, no seu estado e até os confins da terra. A visão do Senhor, irmãos, é uma visão global. O nosso Deus é um Deus que se importa com toda a terra. E dessa forma a sua igreja também deve olhar, voltar os seus olhos, suas atividades, suas atenções para toda a terra. E nesse momento nós vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração para que o Senhor implante em nós a sua visão de reino, que é uma visão que alcança todos os povos da terra, não apenas a nossa igreja, não apenas a nossa nação, mas até os confins da terra. Essa deve ser a visão da igreja. Curve sua cabeça para nós orarmos. Senhor Deus, nesta noite, neste dia, nós estamos na sua presença, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor delegou para nós, Senhor,
tão grande privilégio de sermos suas testemunhas, de fazermos parte do seu reino, de estarmos contigo, Senhor, trabalhando juntamente, sendo teus cooperadores na tua obra. Pai querido, nos ensina a ter a tua visão, nos ensina a olhar com os teus olhos, a amar com o seu amor. Nos ensine, Senhor, a olhar para toda a terra, porque o Senhor olha para toda a terra. Oh Deus querido, que a tua igreja esteja com o coração voltado, Senhor, para a sua Jerusalém, para a sua Judéia, para a sua Samaria, mas também, Senhor, que os seus olhos se voltem para os confins da terra. Que possamos, Senhor, estar com os corações dispostos, Pai, a trabalhar, nos desgastar, Senhor, viver todos os dias em função, Senhor, do Teu reino. E o Teu reino, Senhor, ele não está apenas onde nós estamos, mas deve ser espalhado, Senhor, por todos os povos. Todos aqueles, Senhor, que ainda não ouviram falar de Ti, todos aqueles, Senhor, que precisam ser alcançados pelo Seu poder, Senhor. Não importa onde eles estejam. Nós Te clamamos, Senhor, para que o Senhor dê a Sua igreja aqui representada, Senhor, pela nossa denominação. Nós Te clamamos, Senhor, que ela abra os seus olhos, abra os seus corações, Senhor, para que a Sua visão, Senhor, alcance também esses outros povos. Que nós não possamos, Senhor, nos acomodar, nos conformar, Senhor, com o que temos, mas que os nossos corações anseiem que o Seu nome seja glorificado por toda a terra, dentre todas as nações, entre todos os povos. É assim que nós Te louvamos, sabendo que o Senhor já tem um fim para essa obra. O Senhor já tem o dia, Pai querido, em que essa obra se findará, e que nós estaremos todos juntos nos céus contigo, Senhor, com representantes de todas as nações, porque o Senhor é o Deus de toda a terra, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e deve ser louvado, é digno de ser louvado, Senhor, por todos os povos. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, porque o Senhor conta conosco, apesar de não precisar de nós. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que é trabalhar na Sua obra, na Sua seara. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória nos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar-me o
perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Bem-vindos à nossa Conferência Nacional de Missões. Hoje é amanhã nosso primeiro dia e nós queremos aí agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa igreja, na vida dos nossos obreiros, nos campos onde eles têm trabalhado, nos projetos aqui do Brasil. Realmente Deus tem se manifestado como Ele é, fiel, provedor, abençoador, né? Poderoso para fazer mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Estamos então agradecidos a Ele e também a cada igreja, cada pessoa que tem se somado nessa tarefa de levar as boas novas do Evangelho aos diferentes lugares da terra. E nessa nossa conferência estamos focados em trabalhar o tema da igreja, a igreja do Senhor, vivendo a sua própria natureza, que é uma natureza missionária. E sobre isso nós queremos falar, nós queremos lembrar que em toda a palavra de Deus, Deus nos está levando a entender que Ele executa a sua missão, o seu plano de reconciliação da obra criada com Ele através do seu povo. No Antigo Testamento, nós vamos ver como Deus forma a nação de Israel para ser um canal de bênção. E Deus ali no Sinai fala com o povo que eles eram essa propriedade especial, esses sacerdotes, que eles deveriam realmente ser santos, separados. E era através disso que eles iam realmente atrair a atenção dos outros povos para conhecerem a Deus e saberem que Ele é o único Deus. No Novo Testamento, ainda que não se use as terminologias que se usa no Antigo Testamento, como o povo de Deus, ou também a mesma palavra que é inserida, a palavra igreja, aqueles que são chamados a sair,
o Senhor continua trabalhando, na verdade, com aqueles que são os seus filhos, aqueles que são os cidadãos do reino de Deus, para manifestar a sua presença. E nós vemos isso de forma muito evidente no Novo Testamento, em diferentes momentos, quando o Senhor nos entrega, nos dá, nos ordena a grande comissão, né? Não apenas de Mateus 28, mas também dos outros evangelhos e de Atos 1:8, né? Que tem sido um lema para nós, recebendo o poder do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então essa é a nossa tarefa, uma tarefa local e global ao mesmo tempo. Nós não podemos estar focados apenas em uma região ou apenas em um povo, como nós poderíamos dizer, mas sim em todas as nações, em todas as étnias, em todos os grupos, em todos os lugares, porque nós somos cidadãos do reino de Deus e somos chamados a estar alinhados com aquilo que Deus está fazendo, e Deus está trabalhando em todas as nações. E para isso o Senhor nos convoca como povo seu, como igreja, na nossa essência, para ser esses testemunhos, para ser esses proclamadores, para ser esses agentes de reconciliação, né? Como Paulo fala lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, 18-20, embaixadores do reino de Deus. Então, a tarefa prioritária da igreja é realmente convidar a obra criada, a reconciliação, e fazer discípulos de Cristo, né? Como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18-20, né? Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, né? Então, essa grande comissão, ela está ligada diretamente ao discipulado e ao ensino, né, de todas as coisas, ou seja, todo o conteúdo da palavra de Deus. Então, nós devemos focar a nossa ação nesse discipulado, nesse crescimento no conhecimento da palavra de Deus, dos princípios do reino de Deus e, claro, levando esperança para aqueles que estão perdidos. Essa é a tarefa prioritária da igreja. Obviamente que nós temos vários desafios e trabalhamos em diferentes fontes, digamos, ou frentes, melhor dizendo, mas a nossa tarefa prioritária é anunciar e fazer discípulos de Cristo Jesus, né? E nós vemos isso na palavra de Deus, dos exemplos que nos deixa a Bíblia. Primeiro, quando Paulo fala aí na carta de Efésios, né, que a igreja é o agente de Deus, né, para manifestar a presença dele no mundo, assim como também nós já comentamos em momentos anteriores, né, através do nosso canal, através do nosso curso da Igreja Missionária, aqueles modelos de igreja que nós encontramos na palavra de Deus, que nos deixam direções, nos deixam características de como nós podemos ser e viver essa igreja missionária, como nós podemos viver de fato a nossa natureza, aquilo para o qual Deus nos formou, Deus nos colocou juntos em unidade para trabalhar em comunidade para que o reino dele seja conhecido. E nesse tempo nós falamos, e gostaria hoje de resgatar essas falas para a nossa aprendizagem, para recordarmos, né, aquilo que Deus está fazendo, e ao mesmo tempo compararmos com a nossa realidade, tanto como igreja nacional, como também como igreja local, né? Cada igreja local poder fazer uma avaliação, né, daquilo que a gente realmente tem entendido e daquilo que a gente tem levado à prática nesse conhecimento, ou talvez não, talvez alguns de nós ainda não entendemos qual é o nosso papel como igreja, né? Lamentavelmente, muitas igrejas, né, ou assim denominadas igrejas, têm tomado seu tempo em ações que realmente não correspondem a esse chamado de Deus. Estou falando isso assim de uma forma generalizada. E às vezes, quando nós percebemos que até o mesmo Paulo dizia, né, que alguns estavam pregando o evangelho até por discórdia, por inveja, Paulo fala isso lá
na carta aos Filipenses. Então a gente vê que realmente a gente precisa focar o nosso pensamento naquilo que Deus quer de nós, como igreja, como povo do Senhor que nós somos, né? Nessa identidade que Ele nos deu. E ali na carta de Pedro, né, ele fala isso muito claramente, usando a mesma terminologia do livro de Êxodo, né, dizendo: vocês são um povo especial, raça eleita, nação escolhida, né, a fim de que anuncieis, 1 de Pedro 2,9, a fim de que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então essa é a nossa missão como indivíduos e também como comunidade, né? E o exemplo que a gente tem na Escritura, né, da igreja de Antioquia, muito interessante, né? Eu acho que nós não terminaríamos nunca de explorar e de aprender desse texto e daquela igreja, realmente como foi todo esse desenvolver daquela vida totalmente voltada para a proclamação do Evangelho, né? Primeiramente, o próprio nascimento daquela igreja, que é um nascimento que se dá debaixo de perseguição, mas que rompe com aquela limitação de que nós devemos anunciar somente para os judeus, somente eles têm o privilégio, vamos dizer assim, de ouvir essas boas notícias, ou de receber que o Messias já chegou, que se está cumprindo o plano e o propósito de Deus na história. Então ali a gente vê que a igreja começa a anunciar a todos que estavam aí ao seu redor, começa a ver que as pessoas estão respondendo e muitos se foram convertendo. E essa igreja então começa a ter essa necessidade de aprendizagem, né, dos princípios do reino de Deus, dos valores do reino de Deus, e para isso chega ali Barnabé convida Paulo para vir e ficar ensinando em Antioquia. E a partir dali, então, começa a formação também de uma nova liderança, ou da liderança, na verdade. E aí a gente vai ver que a igreja cresce, se fortalece. Era uma igreja que estava implicada, veja bem, eu diria de uma forma tão integral naquilo que era a sua ação no mundo, né? A igreja de Antioquia, segundo Atos, capítulo 11, onde mostra o nascimento dessa igreja e as primeiras ações da sua diversidade, do seu amor incondicional e sem nenhum tipo de discriminação, porque a igreja sai e anuncia a todos aqueles que precisam ouvir do Evangelho e veem que as pessoas respondem, ou seja, as pessoas estão necessitadas realmente de ouvir a palavra de Deus e começam a receber essas boas novas. Então, começa a haver um crescimento. E agora é a aprendizagem de viver nessa diversidade, né? Tanto étnica como linguística, como também social ou de classe, porque ali havia todo tipo de pessoa, mas era uma igreja que estava trabalhando com o ensino. Isso é algo muito importante para a gente resgatar, sobre viver essa natureza missionária, porque muitas vezes nós não entendemos como a Bíblia é um livro que trata do tema da missão de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, e outras coisas mais, né, que vão somadas a isso, que muitas vezes nós não estamos trabalhando nas nossas igrejas locais. E logo que era uma igreja que servia ao Senhor, ou seja, uma igreja que estava servindo as pessoas necessitadas, uma igreja que estava em consagração a Deus, buscando a sua presença, em unidade. Havia diversidade de dons, nós vemos ali no capítulo 13 de Atos, havia profetas, mestres. Era uma igreja que as pessoas tinham liberdade para exercer o seu dom espiritual, e isso é muito importante no cumprimento também da grande comissão. E uma igreja que adorava Deus, ou seja, isso também era o centro da vida dessa igreja, essa adoração ao Senhor. E em meio de tudo isso, em oração e jejum, o Espírito Santo fala com a igreja, né? E a igreja estava sensível a essa voz do Espírito Santo. E aí a gente pode fazer uma pergunta para nós hoje.
né? Estamos nós também sensíveis a essa voz do Espírito hoje? Estamos nós entendendo qual é o nosso lugar dentro do corpo de Cristo? Estamos desenvolvendo os nossos dons espirituais, as nossas habilidades? Estamos administrando, sermos bons mordomos daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, né? Não apenas recursos financeiros, mas todos os recursos, né, humanos, materiais que o Senhor tem nos dado, para que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja enaltecido. Isso é uma pergunta relevante para nós. Aquela igreja estava sensível a essa voz, e quando o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Paulo, ali nos 3 primeiros versículos do capítulo 13, a igreja entendeu que era o Senhor que estava falando, e a igreja então abençoa a vida de Barnabé e de Paulo e os envia, né, na sua primeira viagem missionária. Então essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, junto com a sua equipe, parte da igreja de Antioquia. Então pensemos, era uma igreja jovem, era uma igreja sensível à voz do Senhor, era uma igreja dadivosa, generosa, que havia se disposto a ajudar aos irmãos em necessidade, mas não apenas isso, também dadivosa, entregando seus melhores obreiros para irem anunciar àqueles que ainda não tinham recebido a mensagem, ainda não tinham ouvido. E não era fácil, obviamente, eu imagino que não era fácil poder tomar o seu líder principal e dizer: ok, nós vamos ficar aqui, tudo vai estar bem, nós vamos continuar adorando a Deus, vamos continuar crescendo, vamos continuar compartilhando, vamos continuar ministrando, vamos continuar orando, vamos continuar abençoando, e mais entregamos aos nossos pastores, aos nossos líderes, vamos dizer assim, para que possam ir e possam fazer esse nome conhecido na terra, porque há necessidade, né? E aí entra também essa urgência, né, que o apóstolo Paulo tinha, né, na sua escatologia, de que Cristo está voltando, e nós temos que fazer isso o mais rápido possível, para que as pessoas tenham oportunidade de ouvir o Evangelho. Então a igreja de Antioquia, ela traz muitas características que nos confrontam com a nossa realidade de hoje como igreja local, né? Realmente uma igreja que dentro do marco histórico que nós estamos falando, a gente pode ver que era uma igreja que não era uma igreja rica, que não era uma igreja que tinha muitos recursos, que não era uma igreja que tinha grande quantidade de pessoas, pelo menos não relata nada disso no texto, mas que sim estava conectada com a missão de Deus e com aquilo que Deus queria fazer, e havia essa disposição de fazer isso. Então isso traz grandes confrontações para nós, que muitas vezes temos colocado dificuldades na hora de fazer a obra do Senhor, temos colocado desculpas por que não fazemos, porque nos faltam obreiros, porque nos faltam recursos, ou porque nós temos outras prioridades e não estamos atentos àquilo que Deus quer fazer através de nós. Então não existe limitações para uma igreja que acredita no Deus que ela serve, nesse Deus provedor, esse Deus que é o responsável pela obra. Então é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem provê os recursos para a sua obra, tanto os recursos humanos como materiais, e nós podemos descansar simplesmente sendo obedientes àquilo que Ele quer fazer através de nós como pessoas e como parte do corpo de Cristo, ou seja, como comunidade local. Então, uma igreja que nos chama hoje a fazer uma análise das nossas realidades, das nossas igrejas locais, e pensar realmente nós estamos conectados, sintonizados, alinhados com aquilo que Deus está fazendo, vivemos realmente a nossa fé de uma forma que causa impacto na nossa sociedade, porque foi isso também que aconteceu em Antioquia, que a sociedade local realmente reconheceu neles a própria presença de Cristo, dizendo aí, bons pequenos cristos, aí eles foram chamados cristãos pela primeira vez,
vemos então aqui a aplicação também desse princípio. Veja bem, Antioquia impacta sua sociedade local através do testemunho dos cristãos, e ao mesmo tempo Antioquia dá para o mundo quando ela envia os seus melhores obreiros, ou talvez não os melhores, mas os mais preparados, né? Porque todos são importantes nessa obra, todos são fundamentais, todos fazemos parte, desde as diferentes contribuições que nós podemos fazer para o reino de Deus, e essa igreja então tem essa visão aberta, essa visão ampla do que é a colaboração na missão de Deus. Então isso é algo que nos traz essa pergunta para nós. Nós estamos entendendo isso como igreja, estamos vivendo a nossa natureza como igreja, estamos entendendo as nossas prioridades como igreja de Cristo e estamos nos colocando alinhados com o que está acontecendo no mundo e com a ação de Deus no mundo hoje, né? O que Deus quer fazer no mundo hoje. Então nós vivemos num momento histórico muito relevante, muito importante, de muitas mudanças culturais profundas, mudanças de mentalidades e também de grandes necessidades das pessoas ouvirem essas boas novas de esperança, de transformação que só o Evangelho de Cristo Jesus pode trazer. E como nós, como igreja, estamos respondendo a essa nova realidade, né? Nós estamos respondendo de uma forma egoísta, nós estamos respondendo de uma forma olhando somente para nós mesmos, para as nossas necessidades, ou nós estamos ainda atentos à voz do Espírito Santo, como estava a igreja de Antioquia, e dando daquilo que ele nos tem dado para que o mundo receba. Então, quero deixar esse desafio para todos nós, como nós estamos vivendo esse ser igreja missionária, ou se nós ainda não chegamos nesse ponto e precisamos aprender realmente da palavra de Deus, porque existem outros modelos que nós poderíamos ver, mas devido ao tempo vamos ficar só com com a igreja de Antioquia, como nós estamos realmente alinhados com Deus na sua missão, entendendo que nós não podemos viver outra coisa que não seja a nossa própria natureza, né? Porque seria uma violação da própria igreja e do próprio ser cristão, não fazer ou não estar alinhados com Deus naquilo que Ele está fazendo. Então, meus queridos e queridas, aí aonde vocês estão, começamos essa semana com essa reflexão e vamos continuar falando sobre isso, aprendendo sobre isso, de como podemos ser e viver essa natureza que nos deu o próprio Senhor através da sua palavra, através das suas ações na história, que nos deixou marcado como exemplo para que nós possamos estar alinhados com Ele. Somos uma igreja missionária, queremos ser uma igreja missionária, queremos estar comprometidos com o reino de Deus, não para cumprir um programa, não para cumprir uma meta, não para cumprir um objetivo institucional, mas sim para poder estar em sintonia com aquilo que Deus está fazendo. E é isso que eu quero convidá-los a estarmos fazendo durante essa semana, nessa aprendizagem, mas também durante todos os dias da nossa vida. Que Deus nos ajude e que Deus nos abra a compreensão cada dia mais para nós entendermos aquilo que Ele quer de nós e como nós podemos responder ao grande desafio que temos pela frente, vivendo a nossa própria natureza. Que Deus os abençoe e vamos juntos. Hoje é o início dessa semana especial que nós vamos estar aí juntos. E lembrem, no fim de semana a gente vai estar presencialmente ali em Uberlândia, na Igreja de Deus do bairro Saraiva, continuando aquilo que hoje começamos aqui de forma online. Que Deus os abençoe e que a paz dele seja sobre todos nós.
E chegamos ao final do nosso primeiro dia da nossa Conferência Missionária Nacional. Muito bom estar com todos vocês, do nosso grande Brasil, dos nossos diferentes estados, pastores, supervisores, líderes de missões, irmãos da igreja local. Que alegria poder compartilhar esse tempo com vocês. Lembremos, a nossa tarefa acontece todos os dias, através da nossa oração, da nossa informação, da nossa contribuição e indo aonde nós estivermos para proclamar essas boas novas de reconciliação da humanidade com o Criador. Amanhã a gente se encontra de novo aqui nesse mesmo canal. Que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.